nós estamos falando sobre o caminho estreito. Este se refere a seguir a Jesus Cristo em seu reino. Eu sou Marcelo Freitas e convido você a caminhar comigo no ensino das bem-aventuranças. Antes, vamos fazer uma pequena leitura. Mateus 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Nós já falamos sobre a humildade de espírito, sobre a disposição para reconhecer a necessidade do Salvador. Jesus afirma que nem todos o ouviam ou tinham uma verdadeira disposição para aprender. E assim, Jesus mostra na parábola do semeador que muitos que o viram e o ouviram continuavam cegos e surdos. Estes eram incapazes de reconhecer nele o Salvador, por não haver verdadeira disposição para ver e ouvi-lo, permaneciam inconversos. Hoje vamos falar sobre a bem-aventurança daqueles que choram, seu significado e sua relação com o caminho estreito e a porta estreita mencionada por Jesus. Primeiro, o termo choro pode ser traduzido como lamento. Estamos falando de uma atitude para com a consciência dos pecados pessoais. Para entendermos, precisamos examinar o contexto relacionado à afirmação de Jesus. Então, Mateus 3:2 descreve o ministério de João Batista. Sua fala é uma antecipação do ensino de Jesus. O texto assim descreve: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. A voz de João Batista é um eco de Isaías 40:3-5, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. O sentido da fala de João Batista é que todos deveriam preparar o seu coração para acolher o Senhor, para que esse pudesse curar a alma de seu povo. João Batista ensina o arrependimento como o caminho para o Messias. Observe sua fala em Mateus 3:5-11. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai a Abraão, porque eu mesmo vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, não há nenhuma possibilidade de ser encontrado pelo Senhor para a redenção se o arrependimento não pavimentar o caminho. Jesus não prega outra mensagem. Ele irá falar no seu ministério daquilo que o próprio João Batista já pré-anunciara. Portanto, Jesus continuará a afirmar a necessidade de arrependimento. Observe o que diz Mateus 4:17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento é o caminho a se trilhar até Jesus Cristo, nosso Rei. Por isso ele diz em Mateus 5:4, Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Nesse ponto, já é possível entendermos o choro não como fenômeno fisiológico, mas associado a uma disposição interna, o arrependimento. O choro é o quebrantamento proveniente da consciência do pecador. É o entendimento da sua culpa diante de Deus. Ao seguirmos a origem da fala de Jesus, chegaremos à profecia de Isaías 61:1-3, que tem o seu cumprimento anunciado por Jesus na sinagoga. Lucas 4:16-21 faz essa menção. Indo para Nazaré, onde fora criado,
Entrou Jesus num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todo o livro de Isaías, da qual Jesus cita, é um chamado para que Israel se arrependa. Do capítulo 58 a 61, a ênfase sobre o pecado segue-se à promessa de um Redentor. Assim, Isaías 58:1 afirma: Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Isaías 59:1 e 2 também diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. O versículo 7 a 8 do mesmo capítulo de Isaías é recitada por Paulo em Romanos 3, 15 a 17, e descreve o estado interior do povo de Deus, e por que não dizer de todos os homens? São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Por isso pode afirmar Paulo em Romanos 3:23, pois todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus. Aqueles que chegassem à consciência da natureza e gravidade de seu pecado deveriam se encontrar, segundo Isaías 61:3, em estado de luto, com cinzas sobre sua cabeça, deveriam lamentar a sua culpa. É mediante o quebrantamento interior, desejar que o Senhor os livre do pecado. Assim, o próprio livro fala sobre a preparação do Salvador e o seu envio para redimir Israel do luto de seus pecados. Isaías 59, 16 e 17 diz: Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço trouxe a salvação e a sua justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Esse ajudador a quem Isaías menciona é Jesus Cristo. Sobre o monte ele ensina o povo sobre o caminho do reino e diz às multidões que experimentem a salvação entrando pelo caminho estreito. O caminho inclui o lamento pelos seus pecados e o consolo por parte daquele que é justo, o próprio Jesus Cristo. Por isso afirma: Bem-aventurados que lamentam seus pecados, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que são entristecidos, segundo Deus, para o arrependimento, que resulta em salvação, segundo afirma 2 Coríntios 7:10, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Seguindo o ensino do monte, que se estende ao capítulo 7 de Mateus, observe o que Jesus afirma: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Estes a quem Jesus menciona são os que não encontraram o caminho estreito do arrependimento, que não lamentaram os seus pecados. Estes se assemelham aos fariseus, da qual João Batista chama raça de víboras. Manifestem frutos dignos de arrependimento, diz Mateus 3, 7 a 8. Destes há senão religiosidade exterior, sem qualquer consciência na alma da necessidade de um Redentor,
e nenhuma disposição para a obediência. Tenhamos, por exemplo, Lucas 7, 38 a 50. Neste trecho, Jesus foi convidado por um dos fariseus a comer em sua casa. Quando lá se encontra, uma mulher o procura e manifesta sua gratidão, chorando sobre seus pés e os enxugando com seus cabelos, beijando seus pés e os ungindo com unguento. Esta, afirma Jesus, consciente de seus pecados e movida em quebrantamento, receberia conforto. Assim diz o texto. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Vai com a alma em paz, vai com o coração aliviado. Troca o choro e a tristeza pela alegria da salvação. É assim que nós devemos entender. Como diz Isaías 61, remove as cinzas da tua cabeça, retira o luto pelos teus pecados e anda agora em novidade de vida. É isso que a bem-aventurança está ensinando. Aquele que quer experimentar o reino de Deus e ser recebido pelo Senhor e não ser recusado, como aqueles que praticam a iniquidade, deve lamentar os seus pecados e buscar o alívio em Jesus Cristo. Nós podemos dizer, felizes são aqueles que, quebrantados por seus pecados, são consolados pelo Salvador. Muito antes, Davi já afirmara no Salmo 32:1, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Davi sabia o que é carregar o fardo de uma consciência manchada. Diz no versículo 3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Afirma sim, sentir-se com a consciência esmagada, trazendo a memória do passado, amargando a alma, vendo esvair-se o vigor da vida. E por isso afirma, Senhor, não retire de mim a alegria da tua salvação. Não me retires o teu espírito. Finalmente, diante do que foi exposto sobre a bem-aventurança dos quebrantados de alma, há de se fazer duas coisas. Primeiro, faça a confissão do senhorio de Cristo, conforme diz Romanos. Aqueles conscientes dos seus pecados devem conduzir-se à presença de Cristo. Ao fim desse caminho estreito, encontrarás a Jesus Cristo. Segundo, se dispõe a conhecer o caminho do reino de Deus. Todo aquele que encontra Jesus Cristo está sendo chamado a segui-lo, a obedecer aquilo que dele for ordenado. Este é o caminho estreito, o caminho da obediência. Por isso Jesus afirma, bem-aventurado aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, que assumem todo o custo dessa jornada. Esses estarão preparados para resistir às intempéries da vida no mundo. Serão abençoados e serão sustentados firmemente na rocha.